Sabe quando a gente tem um pesadelo e acorda impressionado com o conteúdo do sonho, às vezes nem sabendo diferenciar se aquilo era real ou não? Agora imagina se esse pesadelo se materializasse na nossa frente, tomando a forma de algum ser assustador. Acho que essa foi uma das coisas que mais me passou pela cabeça enquanto eu estava assistindo Ninguém Vai Te Salvar, que entrou recentemente no catálogo do Star Plus. Esse filme, com roteiro e direção do Brian Duffield, conta a história da Brin, uma jovem mulher que vai precisar sobreviver sozinha a uma invasão alienígena. E eu já quero ressaltar que essa personagem é interpretada de uma maneira muito impressionante pela Kaitlyn Dever. Antes de assistir ao filme eu vi que ele tinha dividido opiniões, gente que gostou de mais, gente que gostou de menos, e eu já adianto que eu fico junto com essa primeira turma, porque o filme me agradou demais. E aí uma primeira característica peculiar que eu vou destacar sobre essa história é a quase ausência de diálogos nela. Acho que ao todo devem ter umas 2 ou 3 frases por ali, e de resto são sons que não passam pela palavra verbal, o que me fez pensar que essa é uma história que se constrói em torno de um indizível. Eu acho essa escolha bem interessante porque a narrativa de Ninguém Vai Te Salvar é composta por temas como morte, luto, culpa, temas que são sensíveis, dolorosos e que muitas vezes são difíceis de serem traduzidos em palavras. E a Brin é atravessada por tudo isso, e mesmo que em grande parte do filme a gente não saiba o que aconteceu de fato no passado dela, dá para perceber o quanto essas questões ainda estão latentes para ela. E embora a Brin não fale, ela escreve, endereçando cartas a alguém ausente, na tentativa de assimilar algo que aconteceu entre ela e essa pessoa. Dá para perceber também que a Brin vive muito solitária por causa de algo que aconteceu no passado dela, e acompanhar toda a jornada dessa personagem faz com que a gente perceba que o se isolar, escrever cartas que ninguém ia responder, era também uma maneira dela se proteger de algo que ela preferia deixar do lado de fora da sua vida. Até que a casa e a vida dela são invadidas por seres alienígenas. E a primeira sequência de invasão e de perseguição que acontece na casa da Brin, para mim foi de arrepiar. É aquele tipo de cena muito bem construída e que consegue criar aquela tensão interessante em torno da personagem, porque tem essa presença de algo assustador que vai se tornando cada vez mais forte. E a maneira como isso vai sendo construído, principalmente nessa primeira sequência da invasão, que vai encurralando a Brin, faz com que a gente se desespere junto com ela, porque ali não tem ninguém a quem ela recorrer. Isso é algo que a Brin precisa enfrentar sozinha e sem fugir. Porque se ela passou tanto tempo protegida por uma realidade que ela mesma fabricou, isso não se sustenta mais a partir dessa primeira invasão. É como se nesse momento algo que a Brin não queria ver de jeito nenhum se descortinasse, e aí não tem mais recursos para conter isso. E por mais que essa personagem tente proteger as janelas da casa, fabricar armas para enfrentar esses seres alienígenas, eles continuam resistindo, porque apesar disso parecer vindo fora, a sensação que a gente tem é que isso já vivia ali com ela há muito tempo, só estava adormecido. Sobre esse ponto, até me lembrei de um texto que eu gosto bastante do Freud, chamado O Estranho, que também pode ser traduzido por infamiliar, em que o Freud vai se servir dessa noção do estranho para abordar isso que tem a ver com medo, com horror. O estranho é assim algo que já estava ali, mas que por alguma razão foi recalcado da vida do sujeito e que quando retorna causa estranheza. E nesse sentido eu gosto da escolha de seres alienígenas para representar esse papel na história, assim como eu gosto bastante como o Brian Duffield vai construindo os outros detalhes sutis nessa narrativa, que apesar de não dizerem com palavras aquilo que se passa nela, se manifestam de outra forma. E me parece que Ninguém Vai Te Salvar é sobre isso que se manifesta e que por mais que a Brin corra, tente se proteger, retorna outra e outra vez, e às vezes até mais ameaçador. Quando eu assisti ao filme, eu confesso que eu discordei um pouco do final, porque eu queria que pelo menos ali algo tivesse passado pela palavra para Brin. Mas olhando a história com um pouco mais de distanciamento agora, faz sentido que no final as coisas tenham sido exatamente como elas foram, porque o processo todo de chegar ali já tinha sido trabalhoso demais para essa personagem. E a gente entende também que só a Brin é capaz de salvar a própria Brin. Acho então que para um filme que praticamente não usa palavras, Ninguém Vai Te Salvar se sai muito bem, escolhendo formas sutis e eficazes para apresentar o horror que invade uma vida atormentada pelas marcas de um passado. E por hoje é isso, fico por aqui. Também aproveito para convidar quem ainda não se inscreveu no canal para se inscrever. E se você gostou desse vídeo, também aproveita para deixar o like. E até o próximo vídeo.